Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Ok, beleza, tranquilo. É, Primeiramente, eu queria pedir desculpas por não ter dado aula na quinta-feira, na quarta-feira, mas realmente eu tive um problema de saúde aí um pouco sério e aí realmente não tinha condições de dar aula. É, Antes de começar a aula de hoje, eu queria falar para vocês que é, hoje mesmo, né, os links para as aulas que a gente já viu vão ser postados, elas já foram colocadas. Como eu falei, como eu esperava, na verdade, a qualidade da gravação que foi feita pelo Google Classroom, ela não é muito boa, né? Não é que ela não seja ruim, mas a qualidade da gravação que será disponibilizada para vocês será bem melhor, né? Por isso que eu estou gravando de maneira dupla, né? Eu gravo com o Google Chrome, que está aparecendo aí, né, no cantinho aí, gravando, né? E estou gravando também com outro programa, tá ok? Eu agora vou apresentar. Ah, mais uma coisa. Os livros também eu vou colocar os links pro Google Drive, tá certo? Então, e também vou colocar é, o que a gente escreve durante a aula, quer dizer, o que eu escrevo durante a aula, tá? Isso também vai estar disponibilizado, né? As transparências, as apresentações que eu faço, ok? Então agora eu vou apresentar a tela inteira aqui. E vocês estão vendo? Devem estar. Eu estou aqui batendo, eu tenho aqui um check-up, tá? Tá aparecendo aí a tela inteira. E vamos aqui para nossa aula de hoje, tá? Que é basicamente a continuação das nossas aulas anteriores, certo? Tá todo mundo enxergando aí, tranquilo? Pode dar uma confirmada aí no. Beleza, tranquilo. Beleza, pessoal. Então, a gente aqui está basicamente apresentando aí na tela o que a gente viu nas primeiras aulas, né? Então, a gente está no capítulo 1 aqui do livro, né? E aqui a gente só vou dar uma rapidamente, vou passar aqui o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, a gente começou fazendo uma introdução, né? Falando como a gente pode, por exemplo, medir o tamanho do sinal, e a gente viu algumas operações com os sinais, certo? Então vou passar isso aqui rapidamente. Na aula de hoje, a gente vai fazer mais alguns exemplos de operações com os sinais, que a gente não fez todas as que eu gostaria de fazer. E a gente vai falar sobre classificação de sinais, e aí a gente vai entrar numa parte mais matemática, onde a gente vai falar de alguns sinais específicos, né? Então a gente vai falar, por exemplo, do sinal que a gente chama de degrau unitário, né? Contínuo e discreto. A gente vai ver também o que é sinal contínuo, o que é sinal discreto, né? Essa parte aí a gente vai ver já já quando a gente falar de classificação, né? É, a gente vai falar sobre sinal impulso, né? Ou a função impulso unitário também. E a gente vai mostrar algumas coisas relacionadas a isso, tá? Vamos definir também, não sei se a gente vai chegar nisso hoje, né? Mas funções pares e funções ímpares, né? Depois a gente vai entrar em sistemas e classificação de sistemas. E logo em seguida a gente vai falar sobre uma operação que a gente chama de convolução. Mas primeiro a gente tem que fazer toda essa parte aí que estaria no capítulo 1 do livro, tá ok? Todo mundo acompanhando, qualquer coisa é só falar, tá? Então, continuando aqui. Na aula passada, então, lá na última aula, a gente falou sobre a definição de sinal, né? A gente falou que sinal, né, é um conjunto de dados ou informações, né? E tem vários tipos de sinais, né? Você, por exemplo, normalmente a gente fala, quando a gente trabalha com sinais, a gente fala de sinais no tempo, né? No tempo
contínuo. Então, a variável tempo e um x de t aqui, tá? Porém, né, então aí você tem um sinal qualquer, vou desenhar aqui numa outra cor, certo? Um sinal de voz, por exemplo, a gente vai ver, um sinal de vídeo, um sinal bidimensional e assim por diante, tá? Porém, né, a gente pode ter sinais também desse tipo aqui que eu vou desenhar. Não mostrei na aula passada, né? Mas seria, por exemplo, um y de n, né? E aqui, ó, 0, o sinal teria esse valor aqui, seria o valor 1, por exemplo. Em 1, ele pode valer, por exemplo, 2. Em 2, ele pode valer menos 1. Em 3, ele pode valer 0 novamente. Todo mundo acompanhando, né? Isso aí seria um sinal no tempo discreto, tá? Nesse caso, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Mas nesse caso, a gente tem aí uma coisa importante. O sinal ele ocorre só em um intervalo discreto de tempo, né? Ele não é contínuo, né? Então a representação, inclusive, eu só coloco essa barrinha aqui, ó, essa barrinha que está aqui, para não ficar essas bolinhas, digamos assim, soltas no espaço, entendeu? Então é muito normal a gente colocar essas barrinhas assim, em vez de colocar os pontos soltos no espaço, tá? Isso, qualquer coisa a pessoa pode se manifestar no chat, eu estou olhando ali, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Isso é para a gente facilitar, então a gente coloca essas barrinhas, parece, a gente chama de modelo pau e bola, né? Porque parece aqueles desenhos de bonequinho assim, né? Ok? Legal. Então, esse é um sinal no tempo discreto. Aí você fala, pô, tem sinal no tempo discreto? Aqui ali até tem um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Valores de fechamento da Bolsa de Negócios, por exemplo. Né? É um sinal, no dia tal tem um valor. Né? No dia 1º tem um valor, no dia 2 tem um valor, no dia 5 tem um valor e assim por diante. São sinais tem valores no tempo discreto. Notem que esse sinal que eu desenhei aqui como exemplo, né, esse aqui, ele é um sinal que ele está no tempo discreto e ele é um sinal também que os valores são únicos, né, 1, 2, são inteiros. Mas nada impede que, por exemplo, eu tenha um valor aqui 2,5 ou um valor aqui menos 1,2, por exemplo, tá? Ok? Todo mundo enxergando bem e ouvindo bem? Legal. Na aula, ainda não sei se é na aula de hoje, mas a gente vai falar depois de sistemas. Né? O que são sistemas? São, como o nome já diz, o sistema ele modifica os sinais e transforma em outros sinais, por exemplo. Né? Pode também extrair informações que você não tinha no sinal anterior. Legal. Continuando então. Uma das coisas que a gente usa para medir o sinal, né, o tamanho do sinal, né, é uma das coisas que a gente pode usar, porque como é que a gente compara dois sinais, por exemplo, né? Qual é o sinal que é maior? Se é um sinal assim, ou se é um sinal assim, que de repente cresce aqui, né? Uma das formas de a gente comparar, né, tamanho de sinal é usar a definição de energia, né? A energia é, por definição, definida como a integral, né, de menos infinito a mais infinito do quadrado do sinal. Porque se usa o quadrado para resolver o problema de sinais, por exemplo, que tem valores negativos, né? Ok? Então se usa o quadrado do sinal. E como o sinal pode ser um número qualquer, até um número complexo, então se você quiser mais ainda, uma coisa mais, digamos, abrangente, você pode usar a definição de energia, em vez de usar o quadrado do sinal, o quadrado do módulo do sinal. Né? Isso a gente vai usar quando vocês forem ver lá principalmente quando a gente estiver trabalhando com transformada de Fourier, muitas vezes a gente vai ter sinais que têm valores complexos, ok?
A energia nem sempre é adequada, porque tem sinais que têm energia infinita. Se eu pegar um sinal que não tende a zero, ele vai ter energia infinita, quando você fizer a integral de menos infinito a mais infinito. Se ele não tiver tendendo a zero, se ele tende a um valor constante, obviamente a energia é infinita, né? Quando você fizer a integral de menos infinito até mais infinito do quadrado do módulo desse sinal, né? Então, às vezes se utiliza o que a gente chama de energia média, né? Ou também conhecido como potência. Potência é energia média num determinado intervalo, e esse intervalo que a gente vai pegar é o intervalo de menos infinito até mais infinito, né? Então, às vezes é interessante. Notem que vão existir sinais cuja energia é infinita e cuja potência média também é infinita, tá? Uma rampa unitária, por exemplo, são sinais em que isso acontece. E aí a gente não consegue muito medir esse tipo de sinal, a não ser em determinados intervalos, tá? Isso aí é mais matemático, não se preocupem muito com isso, tá? Legal? O que, como eu falei na primeira aula, o que interessa mais para a gente é isso que a gente viu aqui na primeira aula, que são as operações com os sinais, tá? As operações com os sinais, elas são importantes porque vão permitir a gente trabalhar com esses sinais, né? Quando eu coloco aqui deslocamento temporal, escalamento temporal, reversão temporal, né? Esse tempo aí, nas aulas anteriores, a gente mostrou, a gente fez exemplos usando o tempo contínuo, né? Um sinal de tempo contínuo. Hoje eu vou fazer operações combinadas, inclusive, né? Porque foi o que a gente terminou na última aula, mas vou usar tempo contínuo e tempo discreto, ok? Então a gente vai ver isso. Só relembrando então aqui, ó, deslocamento temporal. O que é o deslocamento temporal? Deslocamento temporal, o que ele faz? Ele pega um sinal qualquer, né? Deixa eu fazer aqui só uma coisinha. Ok. Então ele pega um sinal qualquer. Vamos supor que seja um sinal assim, ó. Um sinal assim qualquer. A gente usou esse exemplo aqui na aula. Deixa eu fazer uma coisa aqui, apagar. A gente usou isso aqui na aula passada. Né? Então a gente pega um sinal qualquer, um x de t, por exemplo. Variável t, começa aqui em 0. Né? E a gente vai deslocar ele, né? Numa determinada grandeza, né? Que são, normalmente, como aqui a gente usa o t contínuo, seria o tempo em segundos, certo? E aí o que vai acontecer? O deslocamento é uma operação assim, ó. É um x de t menos um t grande, supondo que esse t grande é positivo. Se acontecer isso, é um deslocamento de t grande para a direita, tá? Então é x de t menos aqui uma coisa positiva é um deslocamento para a direita. X de t mais uma coisa positiva é um deslocamento para a esquerda. Mais uma coisa positiva para a esquerda. Na verdade, é o que eu falo, x de t menos t é um deslocamento, supondo t positivo, uma coisa para a direita. Se for x de t menos t, que é o mais t, é um deslocamento para a esquerda. Então, por exemplo, supondo aqui uma unidade de t qualquer, né? Vamos supor que seja aqui, tá aqui, botar umas, como se fosse um segundo, né? Você teria aqui uma coisa assim, ó. Se fosse x de t
Isso aqui seria, se aqui for 1, aqui for 2, aqui for 3, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3. Então esse aqui seria o x de t menos 1. Ok? Todo mundo acompanhando? Ok? E se eu fizesse, por exemplo, isso aqui, ó. Certo? Aqui seria menos 1, aqui seria menos 2, aqui seria 0. 1, 2, né? Isso aqui seria quanto, pessoal? Seria x de quê? De t o quê? Mais ou menos? Respondam lá no chat. X de t mais ou menos? Mais, exatamente, mais. E aí, seria quanto? X de t mais quanto? Qual é o valor? Olhem a figura inicial, olhem a figura que está aqui embaixo. Seria x de t mais? Exatamente, mais 2. Já responderam, certo? X de t mais 2. Então, x de t menos um t grande, se esse t grande for positivo, né, ele vai deslocar t grande unidades para a direita. Se esse t grande for negativo, ou seja, se for um x de t menos um menos, de novo, né, que vai dar um x de t mais alguma coisa, né, vai dar um deslocamento para a esquerda. Isso a gente viu na aula passada e a gente mostrou matematicamente por que isso acontecia. Tá ok? Legal, ó. Aqui também está um exemplo, né? Ó, x de t, né? Aqui seria o sinal original, né? Aqui a distância t andou para a direita, porque é x de t menos um t grande. Aqui ele pegou um t, andou para a esquerda, porque é um x de t mais um t grande. Legal? Certo? Beleza. Isso é o que a gente chama de deslocamento temporal. E aí, a gente depois falou do escalamento temporal. Escalamento temporal, a gente não vai deslocar o sinal, a gente vai ou comprimir o sinal ou alargar, estender o sinal, certo? Vai expandir, certo? E aí a gente viu, né, também matematicamente, que quando a gente multiplica, né, a variável t, né, que está aqui, né, o x de t, a gente pega o x de t e vira um x de 2t, certo? O que que acontece? Você tem a compressão no tempo, né? E essa compressão é num fator, né, que é o valor que multiplica o t. Então, por exemplo, se eu pego uma compressão no fator 2, né, o que que acontece? Eu pego aqui os meus tempos, né, e eu divido por 2. Ó, porque aqui foi 2t, né? Quando é a expansão, na verdade, o que você faz sempre com o tempo que está aqui, com o eixo do tempo, é dividir pelo valor que você multiplica o t. Como assim? Aqui eu multipliquei o t por 2, dividi por 2 e apareceu. Ó. Na verdade, a figura de cima aqui que eu acabei de criar, colocando dividido por 2, é igual a de baixo. A única coisa é que elas não estão na mesma escala, né, no gráfico, certo? Se eu pegar, por exemplo, e aí eu multiplicar por o t por meio, que é x de t sobre 2, ó, tá aqui, não é a mesma coisa que pegar o t e multiplicar por meio? Se é o t e multiplicar por meio, é pegar o t sobre 2 e dividir por meio. Não era, eu não peguei quando multipliquei por 2, eu não dividi por 2. Agora eu estou multiplicando por meio, eu vou dividir por meio. Só que dividir por meio, pessoal, da matemática, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Certo? Ficou entendido? É sempre dividir. Como é que você cria o gráfico? Eu até falo, para você criar o gráfico, se eu te dou um gráfico qualquer, vou dar um exemplo aqui, ó. Um gráfico qualquer, de um sinal qualquer, um sinal assim, por exemplo, né? Parecido com o que está ali. Vai de 0 até 3, por exemplo. Esse é o x de t. Se eu quero escrever, por exemplo, e aqui vale 2, e aqui vale
1. Notem que... 1 não, aqui vale 2 também. Notem que aqui a unidade... Eu estou usando aqui o tempo contínuo, né? Então, se eu fizer, por exemplo, x de 3t, eu simplesmente, para fazer o gráfico, eu poderia fazer simplesmente, fazer o mesmo gráfico aqui em cima. Vou até repetir. 2, 3 e 2, aqui é 0, tá? E simplesmente fazer o seguinte, tudo que está aqui no eixo horizontal, dividir por 3. Certo? Esse gráfico que eu coloquei aqui embaixo está absolutamente correto. Se eu pedirem para você, faz a compressão sinal x de t, vocês simplesmente fizerem isso aqui, só isso já está correto. É claro que normalmente a gente quer que fique na mesma escala. Então, se esse desenho aqui de baixo eu quisesse fazer na mesma escala do desenho de cima, o que ia acontecer? Na mesma escala do desenho de cima, aqui a escala, para cada quadradinho, né, é uma unidade. O que ia acontecer? Notem que a amplitude não ia mudar, isso é importante falar. Então, a amplitude do sinal não varia, né? Porém, o que ia acontecer? O 0 continuaria 0. Fazendo um desenho, uma outra cor. Esse cara aqui ia valer 1, então ele vem aqui. Certo? E aqui seria mais ou menos o 2/3. E aí o desenho seria esse. Notem que não mudou a amplitude do sinal, só o eixo. Todo mundo entendeu isso? Ok? Uma pessoa perguntou lá em cima se não era mais 3. Não, pessoal, vou voltar aqui em cima, no desenho no anterior. Desculpe aqui, eu só olhei o coisa aqui. Olha só, pessoal. Aqui é o sinal original, 0. Aqui eu desloquei uma unidade. Já pode ver que a ponta, o sinal é esse. Aqui, aqui, vai até 1, vai até 2 e 0. Né? Se eu coloco x de t menos 1, eu vou deslocar uma unidade. Então, esse 0 aqui vai virar 1, esse 1 aqui vai virar 2, esse 2 vai virar 3. 0 virou 1, 1 virou 2, 2 virou 3. Agora, se eu tenho ele aqui em 0 e ele vem agora para menos 2, é x de t mais 2, porque ele deslocou 2 para a esquerda. Legal? Tranquilo. Tá? Voltando então aqui, desculpe, eu estou olhando aqui, mas nem sempre a gente consegue acompanhar. Vocês desculpem aí atrás. E esse exemplo aqui, vocês entenderam aqui, né? Como é que faz a compressão. Notem que esse desenho aqui, isso é bom chamar a atenção, esse desenho aqui, ele é igual a esse desenho aqui. Qual é a diferença? Não, Abel, não é igual não, olha só, um é mais largo, um ficou igual ao x de t e o outro não ficou. Na verdade, eles são iguais. A diferença é que você tem eles não estão na mesma escala, certo? Então aqui a escala, por exemplo, essa escala que está aqui, né, nesse desenho, ela, cada 3 quadrados, aliás, ela ficou até estranho, esse 2 aqui ficou estranho, né? A escala horizontal ficou estranha, né? A escala vertical deveria ter mudado também. Bom, está explicado aqui, né, o que é o escalamento temporal. A gente vai fazer mais escalamento temporal já já. Na verdade, a gente vai fazer deslocamento temporal, escalamento temporal e reversão temporal. O que é a reversão temporal? A reversão temporal é a inversão do sinal em relação a multiplicação por menos 1 em relação ao eixo vertical. A gente viu isso também matematicamente como é que fica. Então, é simplesmente, se você tem um desenho qualquer, vamos supor que seja um desenho assim, aqui, assim, né? Um sinal qualquer x de t aqui. Se eu pegar o x de menos t, o que a gente faz? A gente gira esse sinal aqui, gira o sinal, né? Então,
ele fica assim, certo? Ou seja, você simplesmente faz o simétrico. Ó. O simétrico desse cara aqui em relação ao eixo vertical é um cara assim. O simétrico desse cara aqui em relação a esse mesmo eixo é um cara assim. Então ficaria exatamente, ó. Essa parte e essa parte. Ok? Beleza. Essa é a reversão temporal. E a gente fez, finalmente, na aula passada, as operações combinadas, né? E a gente percebeu na aula passada, eu falei assim, o que a gente faz numa soma, quando a gente está lá na aritmética, a gente faz uma soma e uma multiplicação, né? O que a gente faz primeiro? Normalmente a gente faz primeiro a multiplicação e depois a gente faz uma soma. Porém, quando a gente trabalha com sinais, né? A variável, que é a variável ali independente, que a gente chama, que é o tempo, que pode ser um tempo contínuo ou um tempo discreto, o que a gente faz? A gente faz primeiro o deslocamento e depois a gente faz a expansão ou compressão e finalmente depois pode fazer a reversão. Eu sempre faço isso. Pode até fazer a reversão antes da expansão e a compressão. O que não pode fazer é o deslocamento, né? Desculpa, o que não pode fazer é o deslocamento depois, ou seja, fazer a compressão, a expansão ou a inversão antes, certo? Porque senão dá errado, a gente fez isso na aula passada, tá? Eu até vou fazer um exemplo aqui e vou mostrar para vocês que dá errado se eu fizer uma compressão, fazer a ordem, digamos assim, que a gente usa lá na aritmética. Como assim? Vamos fazer um exemplo para lembrar isso. Foi a última coisa que a gente fez na aula passada. Então, vou pegar um sinal aqui bem tranquilo. Um sinal desse tipo aqui, ó. Ele vai de 0 até 1. Vou botar aqui. Deixa eu fazer assim. Aqui é 1. E eu vou fazer o seguinte, ele é o x de t aqui, ó. Deixa eu desenhar o sinal. Então ele vem aqui, ele não vale nada até 0. De 0 a 2 ele vale t, né? Aliás, isso a gente vai usar também, né? Como descrever o sinal, né? Isso é importante demais para a gente, né? Saber desenhar, saber escrever matematicamente esse sinal. Eu vou escrever ele novamente aqui. E aqui vale 2. Ok? Então esse é o nosso sinal, x de t. Vamos descrever ele matematicamente. Vamos lá. Como assim? Descrever ele através de intervalos. Como é que a gente coloca aqui? Vamos fazer isso. A gente fez na aula passada, eu vou fazer mais uma vez aqui. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, só falar no chat, tá? Ou até pode ligar o microfone e falar, professor, falei no chat, se eu não entender, se eu não viu, aí liga o microfone, que eu escuto aqui. Beleza, então olha só, a gente pode dizer o seguinte, ó. Esse sinal ele vale 0 quando o tempo está entre menos infinito e 0. Ok? Entre menos infinito e 0, aqui é menos infinito e aqui é 0. O sinal vale 0. Tudo bem? Continuando. Legal. Entre 0, né? Entre 0 e 2, ele vale essa reta inclinada, cuja a inclinação... Lembra como é que a gente define uma reta lá em geometria analítica? Né? É inclinação vezes a variável independente aqui, que é o tempo, mais o valor onde cruza o eixo vertical. A inclinação é a tangente do ângulo, né? A tangente aqui é 1, que é 2 sobre 2, então isso aqui vai ser t,
mais o valor onde cruza o eixo vertical. Ele cruza o eixo vertical em 0. Então é simplesmente t, certo? T quando a variável t está entre 0 e 2. Se preocupam com esse menor ou igual, isso aqui são coisas que não vão interessar muito para a gente, não, tá? Os limites, pelo menos por enquanto, a gente não vai se preocupar com isso. O que vai acontecer agora com o sinal? Entre 2 e 6, esse sinal, entre 2 e 6, esse sinal vale quanto? Vale 2. Então, ele vale 2 quando t maior ou igual a 2, menor ou igual a 6. E, finalmente, ele vale 0 quando t for maior ou igual a 6 e menor do que mais infinito. Ok? Tranquilo, certo? Essa é a descrição matemática do sinal. E a gente viu que se a gente usar a descrição matemática do sinal, a gente consegue fazer todos os nossos exemplos, ok? Qual é a coisa, o que a gente não pode, o que a gente tem que tomar cuidado aqui com fazer? É que, na verdade, fazer as operações com os sinais usando a descrição matemática, que eu vou fazer já já, faz com que a gente tenha um trabalhinho maior. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só um instantinho para a gente ganhar um pouco de espaço. Na verdade, a gente ficou aprendendo ali que deslocamento, se a gente bota x de t mais um valor, é deslocar para a esquerda, x de t menos um valor é deslocar para a direita, x de alguma coisa vezes t, né, é comprimir ou expandir, né, e a gente não precisava ficar fazendo contas, justamente para não ter que fazer contas, para não ter que fazer a descrição matemática, porque senão dá muito trabalho. Não entendi, vou explicar. Vamos pegar agora e fazer o seguinte, o seguinte sinal. X de t está aí, vocês estão vendo, está a descrição matemática dele, e vamos pegar agora e vamos escrever esse sinal aqui, ó. Vamos desenhar esse sinal aqui, ó. X de 2t mais 3, certo? Ok? Como é que a gente faria esse problema? Matematicamente falando, né, se a gente quisesse usar essa descrição aqui, a gente escreveria assim, ó, x de 2t mais 3 é igual. Olha só, tudo que está aqui né? O que está aqui dentro? Né? 2t mais 3. Aqui o que está dentro? T. Eu vou simplesmente substituir tudo que está aqui, né? Onde tem t, eu vou colocar 2t mais 3. Certo? É como se aqui fosse uma variável qualquer, sei lá, um z, né? Então agora, aqui então seria x de z seria 0, z, 2 e 0, e aqui z estaria nesse intervalo. Então eu faria o quê? Ó? Na verdade, eu faria o seguinte, matematicamente seria escrever assim, ó, 0 de menos infinito, 2t mais 3, 0. Aqui, 2t mais 3, 0, 2t mais 3 e 2, 2, 2, 2t mais 3 e 6, e finalmente 0, 6, 2t mais 3 e mais infinito, certo? E aí, esse seria, digamos, essa operação que está aqui, ó, uma operação combinada. Como assim uma operação combinada? É uma operação combinada porque tem uma compressão no tempo e tem também um deslocamento, certo? Tem as duas coisas. Poderia ter colocado uma inversão também,
tá? Ok? Então, essa é a operação combinada. Se eu fosse desenhar isso, o que eu teria que fazer? Para desenhar esse sinal que está aqui, eu teria que fazer umas contas aqui, certo? Mas eu não quero fazer isso. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero desenhar o sinal usando as regras que eu aprendi. Como assim? Não entendi, Abel. As regras, pessoal. Se é deslocamento temporal, o que eu faço? Eu faço com que o sinal deslize para a direita ou para a esquerda. Se é compressão ou expansão, aqui seria o que, pessoal? Compressão ou expansão? Nesse caso. Aqui seria compressão ou expansão? Responda no chat. Qual é o valor ali? Vamos lá, pessoal. Responda no chat. Compressão ou expansão? Vocês estão me ouvindo? Alô? Olá? Opa, beleza. Desculpe. É que ninguém respondeu. É compressão, exatamente. Por quê? Porque o valor é maior do que 1. Qualquer valor entre 0 e 1 é o que? É uma... Entre 0 e 1, né, o módulo é 0 e 1, você tem uma expansão. Qualquer valor maior do que 1 é compressão. Valores negativos, se você estiver trabalhando com valor negativo entre 0 e menos 1, também vai ser uma expansão. E maior do que menos 1 vai ser uma compressão, só que aí para o outro lado. Ok? Então, o que eu faria aqui? Né? Fazer esse sinal aqui. Então, o que seria o x de 2t mais 3? Né? Se a gente pensar, né, naquela coisa que a gente faz normalmente na aritmética, a gente fala, pô, vou pegar e vou fazer primeiro o x de 2t, ou seja, vou sair. Seria uma coisa assim, a ideia, não quer dizer que é o correto. Ué, opa. Desculpa aí, pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Desculpa aqui, ué, o que houve aqui? Vocês estão vendo minha tela? Perfeito, eu sei, mas eu não estou vendo. Só um instantinho. Deu uma zebra aqui que eu nunca vi acontecer. A minha tela não está aparecendo em lugar nenhum aqui. Só um instantinho. Eu vou... O que houve aqui? Opa, voltou. Desculpem aí, né? Opa, o que houve aí? Vocês estão vendo minha tela agora? Não, né? Vocês estão vendo... Mas vocês não estão vendo a tela que deveria estar aparecendo, pessoal. Só um instantinho. Deu uma zebra total aqui. Tá? Eu já vou consertar. Só um instante. Tá? O que aconteceu aqui eu não tenho a mínima ideia. Tá? Pode ser alguma coisa da projeção aí, mas apagou a minha tela aqui, só para vocês saberem o que está acontecendo. Tá? O que vocês estão vendo aí é a tela onde tem a palavra lá ideia, né? E tá lá o x de 2t mais 3, mas o que deveria estar aparecendo não seria isso, tá? Eu vou, inclusive, vou parar aqui a transmissão, já volto, vou sair e voltar, certo? Só um instantinho. Ó, agora tá aparecendo, não, agora apareceu, tá vendo? Agora apareceu aí o correto, legal? Apareceu o correto. Deixa eu só
Agora inverter, ver se vai funcionar. Só um instantinho que deu um pau aqui que eu não tenho nem ideia por que aconteceu. Tá? Legal. Agora voltou. Não tenho a mínima ideia porque apagou aqui. Eu sei que apagou. A única coisa que eu sei foi que apagou. Tá? Ficou tudo preto, sem sinal nenhum. Tá? Agora vocês estão vendo aí uma tela que não deveria ser a tela que eu queria mostrar. Então deixa eu voltar aqui. Beleza, voltamos para a tela que a gente queria. Ainda não está o que eu quero, porque ele simplesmente apagou aqui um negócio. Eu não quero que fique aparecendo essa coisa aqui à direita embaixo que vocês estão vendo, tá? Ele não está deixando eu trabalhar com... Agora foi. Eu vou parar de apresentar só para ver se tem alguma coisa a ver com o Google Classroom. Só um instantinho, tá? Desculpe aí. Vou parar de apresentar. Ok. Ó, resolveu. Que bom. Vou voltar a apresentar novamente. A tela inteira. Ok. Beleza. Voltou ao normal aí, pessoal. Tá apresentando a tela inteira. Beleza. Voltamos aqui ao nosso PowerPoint. Legal? Todo mundo vendo? Responda, por favor, no chat ou então... Ok, beleza. Então, pessoal, a primeira ideia aqui, o que eu estava voltando aqui, ó. Como é que vai fazer esse x de 2t mais 3? A ideia aqui seria o quê? Seria colocar, né, fazer, por exemplo, como a gente faz lá, vou fazer o x de 2t, afinal de contas, multiplicação é antes de soma, né? E depois vou fazer um deslocamento de 3 unidades. Como é mais 3, vou fazer 3 unidades para a esquerda. Então, o que eu faria aqui? Eu pegaria, então, o meu x de t, que é esse cara aqui. Faria um x de 2t. Então, deixa eu copiar ele aqui. Só um instantinho para não ter que ficar desenhando novamente. Copiar. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Colar. Ok. Então, ó, o que eu faria aqui, né? Faria o seguinte, ó. Olha que legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, ó. Espera aí. Olha só. Um x de 2t. Ah. Deixa eu ver se funciona o que eu ia fazer. Eu poderia fazer assim, ó. Olha o x de 2t aqui, ó. Claro que eu teria que mudar, né? Fiz a compressão, né? Tava aqui, ó. 6 vai virar 3. Seria uma coisa assim, né? Todo mundo enxergou aqui que eu fiz o x de 2t, né? A brincadeira que eu fiz aqui, eu fiz a compressão. Só que é claro, tá errado o quê? Tá errado isso aqui, ó. Esses números aqui estão errados, né?
eu teria que fazer o seguinte, eu teria que apagar esses números aqui, ó. E ali onde era 2 viraria 1, onde era 3 viraria... onde era 6 viraria 3, certo? Seria o x de 2t. Todo mundo entendeu? Legal? Viram aí a brincadeira que eu fiz? Eu amassei aqui a minha figura. Então aqui seria o x de 2t. Ó, seria esse cara aqui. Né? Lembrando que o x de t seria esse. Ó. Só para lembrar. Tá? Todo mundo acompanhando? Legal. Respondam lá no chat. Quando eu fizer as perguntas, o professor não ficar perdido que nem um cego aqui. Né? Então esse aqui seria o x de 2t. Né? E o x de 2t mais 3? Olha só como é que eu faria o x de 2t mais 3. Ó. Eu pegaria esse cara aqui, ó. Né? Eu vou até desenhar ele de novo aqui, só de... Será que eu consigo apagar aqui? Ah, consigo. Ah, apaguei mais coisa do que devia. Fazendo uma outra cor. Será que eu consigo selecionar só ele? Acho que eu consegui, hein? Então, olha só, o x de 2t mais 3, o que eu faria? Mais 3 seria uma... Estão me vendo, pessoal? Estão me vendo e ouvindo? Ok? Beleza. Então, x de 2t mais 3, pensando, né, naquela coisa que a gente viu, seria pegar esse cara aqui, ó, opa, ó, 3 unidades que está aqui. Uma unidade para a esquerda, 2 unidades para a esquerda, 3 unidades para a esquerda. Estão vendo? Isso aqui seria o x de 2t. Esse sinal aqui, opa. Vou voltar com ele aqui que fiz uma besteira. Então esse sinal aqui seria o x de 2t mais 3. Quer dizer, seria se isso que eu acabei de falar, se essa ideia que eu tive aqui, de fazer o x de 2t mais 3, usar digamos, a ordem aritmética, ou seja, a gente pegaria, né, o x de t, viraria x de 2t, que a gente já mostrou aqui como é que era, e depois, né, o x de 2t é isso aqui, eu vou desenhar novamente ele aqui, ó. Seria o x de 2t, e aí o x de 2t, o x de t viraria x de 2t, que é esse azul, e x de 2t mais 3 viraria esse vermelho final aí. Tá? Isso seria uma ideia, não estaria errado, vocês podem raciocinar assim, ué. X de 2t mais 3, vou pegar, primeiro eu vou multiplicar o t por 2 e depois vamos somar 3. Normalmente é o que a gente faz numa hora de fazer uma conta, né? Porém, olha o que é que acontece. Como assim o que é que acontece? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar aqui, ó. Aquilo que eu falei que matematicamente tem que dar certo. Matematicamente tem que dar certo essa equação aqui de cima. Só que ela está feia, né? Então eu vou escrever quem é o x de 2t mais 3 aqui. Como assim ela está feia? Ó, 0 eu não vou mexer. Só que aqui, ó, eu não vou colocar assim, eu vou colocar... Quando é que vale 0? Quando 2t mais 3 está entre menos infinito e 0. 2t mais 3 está entre menos infinito e 0 é a mesma coisa que escrever que passar o 3 para esse lado. Ó. Concordam que eu acabei de escrever, pessoal? Não é isso? Falam lá, sim ou não? Né? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa do que menos infinito, né? Menos infinito menos 3 é menos infinito. Legal? Ok. Só que assim ainda não está legal, porque tem que ficar só um t aqui. Então o que eu tenho que fazer? Dividir todo mundo por 2. Vai dar menos infinito dividido por 2, que é a mesma coisa que menos infinito, né? Aqui vai ficar t, e aqui vai ficar o quê? Menos 3 meios. Certo? Fiz para o zero. Aqui não vou mexer em nada, é 2t mais 3 mesmo. É uma reta, 2t mais 3. Como é que essa reta é? Inclinação 2,
ou seja, a tangente do ângulo é 2, e ela corta o eixo vertical no ponto 3, né? Ok? Mas eu quero mexer agora nisso aqui, ó. Seria o seguinte, seria entre menos 3 menor ou igual a 2t menor ou igual a 2 menos 3, certo? E a gente vai agora transformar isso aqui em menos 3 sobre 2 menor ou igual a t menor ou igual a menos 1 sobre 2. Todo mundo acompanhou? Me dá um retorno. Legal? Continuando. Continuando. 2. Continua 2. Aqui não mexe em nada, porque aqui é o direito. Vai ficaria 2 menos 3, 2t, 6 menos 3. Vai ficar menos meio, t, 3 meios. E finalmente, deixa eu apagar isso aqui. E finalmente 0 ficaria 6 menos 3, 2t, mais infinito, menos 3. Isso aqui é dar 3 sobre 2, t, e mais infinito. Então esse é o meu sinal matematicamente. Como é que eu desenho ele? Vamos lá, vamos desenhar ele. Usando a mesma escala aqui, inclusive. Esse sinal vale 0 até, de menos infinito até menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 é aqui, ó. Menos 3 sobre 2. Por quê? Porque menos 3 sobre 2 é... desculpa, não é aqui não. Falando besteira. Aqui é menos 1. Aqui é menos 1,5. Que é menos 3 sobre 2. Até vou colocar aqui, ó. Menos 3 sobre 2. E aqui é menos 2. Tudo bem? Então, o sinal vale quanto? Vale 0. Até aqui. Presta atenção. De menos 3 sobre 2 até menos meio, que é esse pedacinho aqui, menos meio é aqui, ó. Nesse ponto aqui, né? Nesse intervalo, ele vale uma reta com inclinação 2, ó. Reta com inclinação 2, ó. É isso aqui, ó. Ó. Por quê? Porque aqui é 1, aqui é 1 e aqui é meio. 1 sobre meio, 2. Só que se essa reta continuar, ó, se essa reta continuar, já descobri o que está acontecendo. Ela vai chegar, ó, até o ponto 3. Então essa reta aqui é 2t mais 3. Só que eu não vou continuar ela, pessoal, porque ela só vai até onde? Tem que apagar aqui, ó. Ela só vai até meio, estão vendo? Mas essa reta, se ela continuasse, ela ia... Ok? Voltou. Legal. Beleza. Então, pessoal, continuando lá. Putz, hoje tá difícil, hein? Hoje a coisa tá complicada. Então, ó, fazendo o desenho aqui. Então, isso aqui, ó. Isso aqui vale 2, né? Fazendo o desenho, eu teria aqui... Então, vale 2 de menos meio até 3 meios. 3 meios é uma coisa aqui, ó. Aqui é 1. Aqui é 3 meios.
O pessoal apagou de novo. Vou terminar o desenho aqui. Apareceu aí para vocês, né? Eu estou vendo aqui. Então apareceu para vocês aí o desenho também, tá? Então notem que o que eu fiz, né? Que é o x de 2t mais 3, que está aqui, que é usando a matemática. Vai de menos 3 meios até 3 meios. E o que eu fiz usando a intuição, que é esse azul que está aqui, vai de 0 a 3, não tem nada a ver um com o outro. Vocês estão vendo isso? Respondam no chat, por favor, se estiverem vendo. Sim ou não? Alô? Sim ou não? Alguém no chat? Alô, alô? Alô, pessoal? Viu que deu zebra aqui? Eu vou tentar só voltar lá para a nossa aula, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, vocês estão notando aqui, respondo no chat, que o que eu encontrei aqui não tem nada a ver com o que eu tinha encontrado aqui, certo? Ok? Então, por quê? Porque, na verdade, quando a gente for fazer as operações combinadas, a primeira coisa que a gente tem que fazer, apesar de parecer estranho, é o deslocamento. E depois fazer a compressão. A gente vai ver isso na aula que vem. Eu vou parar a aula aqui porque já são 9 horas e a gente já teve alguns problemas, tá? Mas vai ser o deslocamento e não a compressão, tá? Isso é um padrão. E matematicamente mostrei que isso aqui realmente acontece, funciona, tá ok? Vou terminar a aula de hoje, vou pedir para vocês saírem da sala para poder finalizar aqui, ok? Muito obrigado e desculpem os problemas que aconteceram no final da aula. Vocês entenderam? Professor, posso perguntar rapidinho? Pode sim. Só para relembrar, então se fosse colocar em ordem das operações, primeiro ficaria deslocamento, depois a compressão e por último a reversão? Exatamente, eu vou fazer isso, um exemplo na aula que vem fazendo isso, tá? Eu resolvi fazer isso de novo nessa aula porque realmente isso aqui é muito importante, tá? A reversão seria a última operação a fazer. Apesar de que a gente até pode fazer, por exemplo, a reversão antes da compressão ou expansão, mas não vale a pena, é melhor fazer a compressão e expansão e depois fazer a reversão. É que são multiplicações na variável, né? Reversão é multiplicar por menos 1, a outra é multiplicar por um valor, né? Entendeu? Ok? Sim. Obrigado, Ok. professor. Tá. Desculpem qualquer coisa, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. É software, com certeza, né? O que está acontecendo pode ser alguma coisa, algum bug do Classroom, né? Mas talvez eu não grave pelo Classroom, tá? Pode ser que seja alguma coisa na gravação, tá? Vou tentar na aula que vem continuar usando sem gravar pelo Classroom. Hoje eu estava gravando, vocês podem ver aí, inclusive, que está lá no canto superior esquerdo que está gravando. Na aula que vem eu vou tentar não gravar só pelo meu padrão aqui, tá ok? Então até a aula de quarta-feira, pessoal. Desculpem aí a falha final, mas até a falha acontecer a aula estava boa, ok? Até quarta. Tchau.